Bom dia, turma! Firmeza total? Então, bora lá para o nosso devocional, que hoje está muito top. E hoje vai falar sobre a família de Deus. A família é a base de tudo, né? E quando nós falamos de família, nós estamos falando de valores, nós estamos falando de crença, nós estamos falando de desenvolvimento, nós estamos falando de experiências, nós estamos falando de educação, né? Personalidade, nós estamos falando de referência, né? E hoje, qual é a referência que nós estamos tendo de família neste mundo? Quando nós paramos para analisar a sociedade da maneira como ela está hoje, qual é a referência que nós estamos tendo hoje na questão de família? E vou além. Qual é o reflexo que essa referência tem tido na construção da personalidade das pessoas ao longo dos dias aí? Nós vemos cada vez mais uma sociedade onde as emoções elas são fragilizadas. E aí nós vamos buscar a origem dessas fragilizações, ela está numa família deturpada, com valores deturpados, com crenças totalmente deturpadas. E tudo isso tá, com base numa experiência de vida fraca, numa experiência de vida sem emoções, numa experiência de vida com base numa vida vazia. E pessoas vazias se tornam pessoas frágeis, né? E é exatamente sobre isso que o nosso devocional vai falar hoje, sobre a necessidade do convívio familiar bem-sucedido para que você possa criar pessoas emocionalmente fortes. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? E o pastor Carleto vai usar a referência de Efésios 2,19, né? Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios 2,19. O livro de Efésios é um livro top que você vai, onde Paulo ali aprofunda muito na questão espiritual, né? A questão de entender que existe um Deus na pessoa do Espírito Santo que habita dentro de nós. E aí, quando nós entendemos o verdadeiro significado disso, é que nós passamos a agir conforme Jesus agiria nessa terra, né? Isso é muito profundo. Então, bora lá? A ti rendo graças a Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é fiel. E o Senhor já criou um dia extraordinário, um dia maravilhoso para nós. E só cabe a nós usufruirmos, Senhor. E que hoje essa mensagem possa vir para nós na intenção de reconstruir valores, na intenção de abrir os nossos olhos perante tudo aquilo que nós estamos experimentando e estamos valorizando. Talvez nós estamos hoje frequentando lugares que não acrescentam. Talvez nós estamos hoje nos convivendo com pessoas que não acrescentam. Talvez nós estamos trabalhando em trabalhos que não fazem sentido. E que hoje nós possamos iniciar um processo de mudança, Pai. Que esse processo de mudança venha a trabalhar os nossos valores. E a partir do conhecimento dos nossos valores, nós vamos entender quem de fato nós somos. Quando nós entendemos quem nós somos, nós começamos a agir de forma diferente. E quando nós agimos de forma diferente, consequentemente nós temos resultados diferentes. Tudo aquilo que eu sou, eu também faço. E quando eu faço, eu tenho. E é com esse entendimento hoje, Pai, que eu quero que o Senhor trabalhe na mente dos meus irmãos. Eu quero que o Senhor abra a mentalidade dessas pessoas que estão ouvindo esse áudio, estão assistindo esse vídeo, para que elas possam entender de fato que nós necessitamos de estarmos emocionalmente fortes num mundo em que as emoções fracas têm tomado conta, Senhor. E é em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Bom, galera, falar de família, não tem como nós falarmos de família sem falar de valores, sem falar de crença, sem falar de comportamentos e de atitudes, porque é tudo isso que nós vamos aprender em família. Da nossa infância, adolescência, juventude, até a nossa fase adulta, tudo o que nós experimentamos
ela tem um base no convívio familiar, né? E é por isso que eu achei muito top quando o pastor já inicia aqui o devocional de hoje, falando que todos sentimos a necessidade do pertencimento. O pertencimento, ele é intrínseco do ser humano, ou seja, nós fomos desenvolvidos por Deus para estarmos em grupos, estarmos em coletivo. E Deus nos deu a família para que nós possamos experimentar ao máximo esse estar em coletivo e abrir o nosso coração e experimentar de forma totalitária ali o desenvolvimento da vida, né? E os nossos valores essenciais, eles são aprendidos no convívio familiar. A nossa personalidade, a nossa visão de mundo, né? Ela também é a base com que nós desenvolvemos a interação com as pessoas, tá? E também, se nós formos analisar o convívio em família, principalmente na fase infantil e pré-adolescente e adolescente, tá? É o período em que nós desenvolvemos a nossa consciência e que nós também desenvolvemos os filtros com os quais nós vamos interpretar, vamos julgar e vamos experimentar o mundo, né? É nesse período que nós vamos aguçar os nossos sentidos, é nesse período que nós vamos dar significado para as coisas. E como que as coisas que acontecem fora de nós, elas primeiro precisam ter um significado dentro, ou seja, nós conseguimos interpretar o mundo a partir daquilo que nós conhecemos. E o convívio familiar, ele é esse momento da vida em que você vai enriquecendo o seu dicionário interno, enriquecendo a sua enciclopédia interna, para que você, cada vez que olhar para alguma coisa, possa ter uma visão positiva acerca daquilo, né? Porém, famílias fracas têm criado emoções fracas e criado pessoas fracas, a ponto de dar pouco significado positivo para as coisas que há deste mundo, né? E pessoas emocionalmente saudáveis criam filhos fortes, tá? E preparados para enfrentar o mundo. Mas pessoas fracas criam filhos fracos e incapazes de administrar as próprias emoções. E infelizmente é o que nós vemos aí. Nunca se teve um período em que pessoas adolescentes ou novos jovens, né, pessoas ali de 15 a 25 anos, né, que estão sem sentido na vida, estão se autoflagelando, estão passando por momentos difíceis, né? E quando nós falamos de família, é exatamente isso que nós precisamos entender. A família é a base dos valores. Os valores são a capacidade que nós temos de proceder mesmo diante das adversidades. E se nós fôssemos desenhar isso aqui para você entender, tá? Eu vou até fazer um desenho aqui. Se você está ouvindo isso em áudio, ainda hoje vai estar no YouTube disponível o vídeo. E é extremamente importante que você veja isso, tá? Os valores, eles são uma pirâmide, tá? Ou seja, e toda pirâmide, galera, ela tem uma base forte e tem sobrepostos, mas que estão sustentados em cima de uma base, tá? E esses valores, os primeiros valores que nós vamos desenvolver em família são as nossas competências emocionais, certo? Quais são as nossas competências emocionais? A primeira coisa é a questão da identidade, que é o eu sou. Quem de fato você é? Você tem uma visão clara acerca disso? Quem de fato você foi desenvolvido para ser? O seu verdadeiro potencial, a sua verdadeira capacidade. Tá? E aí quando você tem uma visão clara acerca de quem você é, você também começa a ter uma visão clara acerca daquilo que você faz. O que eu faço geralmente está relacionado aos valores que eu tenho, tá? E se eu tenho valores fortes, bem fundamentados, e eu faço aquilo que de fato coloca para fora os meus valores, consequentemente eu tenho resultados positivos e surpreendentes. Tá? Então, a base da pirâmide das competências emocionais que nós desenvolvemos em famílias é: eu sou, depois eu faço e depois eu tenho.
O que nós vemos aí nas pessoas com emoções fracas, criando filhos frágeis e potencialmente com emoções potencialmente destrutivas? Eu tenho, porque um mundo baseado no ter é aquele mundo em que as pessoas estão mais preocupadas no consumo, estão mais preocupadas em buscar comprar, estão mais preocupadas com a propriedade. Tá? E quando nós vamos falar de crenças, tá? Nós vamos falar da questão da identidade. Então, quando eu tenho uma identidade. O que é a identidade? É um chamado. O que eu sou que eu me sinto preparado para realizar nesse mundo. Tá? Quando eu sou e eu tenho um chamado, eu sei de fato para onde que Deus tem me chamado para eu agir e qual é a minha verdadeira competência para agir e buscar o resultado nessa área, eu começo a desenvolver a minha capacidade. Ou seja, a minha capacidade, ela está extremamente relacionada com aquilo que eu faço. Porque se eu tenho uma visão clara e uma experiência clara acerca daquilo que eu faço, eu vou me preparar para fazer isso cada vez melhor. E aí, automaticamente, eu vou ter um merecimento. Por quê? Eu tenho um chamado, eu me preparo e elevo a minha capacidade para esse chamado, portanto, eu mereço o resultado que eu tenho. Tá? E isso são a base das crenças, galera. Crenças. Certo? E aí, o problema é que muitas vezes as pessoas não sabem qual é o seu verdadeiro chamado. Então, elas não se preparam para isso. E quando elas não se preparam, elas não se sentem merecedoras. E aí elas vivem uma vida de merda. Elas vivem uma vida frustrada, uma vida sem sentido. O que é sentido na vida? Quando você entende o seu chamado, quando você se prepara para ele e você usufrui dos resultados que esse chamado tem para te proporcionar. E como que você faz isso? Tendo uma visão clara acerca de quem você é, do que você é capaz de fazer e quais são os resultados que você tem. E aí quando você fecha esse ciclo, você desenvolve os seus comportamentos. E também as suas atitudes, porque isso é a base da maneira como você vai experimentar a vida em sociedade, a vida em família, a vida por onde você passar. Tá? Por quê? Se eu tenho uma visão clara de quem eu sou, eu sei qual é o meu chamado. Se eu sei qual é o meu chamado, tá? Eu tenho uma visão clara, tá? Acerca do meu papel nesse mundo. Então, eu sei quem eu sou. Então, o ser é a composição, a clarificação daquilo que de fato eu sou, do valor que de fato eu tenho e da importância que eu tenho quando eu passo pela vida das pessoas. Se eu tenho uma visão clara acerca disso, eu sei exatamente o que eu vou fazer. Certo, galera? Eu sei o que eu vou fazer. E quando eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu vou ter. Então, ou seja, toda a base da minha inteligência emocional, ela se resume nas crenças que eu desenvolvo enquanto eu estou no meu convívio familiar, as competências emocionais que eu desenvolvo com base nas crenças e nas experiências que eu aprendi e registrei na minha mente consciente e inconsciente ao longo desse período, e nos comportamentos que eu fui estimulado a desenvolver para responder às minhas necessidades pessoais, tá? Com base nos meus valores. Então, galera, presta atenção nisso. Pessoas, vou até repetir isso aqui, que foi uma frase que eu coloquei aqui no começo, que foi forte. Pessoas emocionalmente saudáveis criam filhos fortes e preparados para enfrentar o mundo. Pessoas emocionalmente fracas criam filhos fracos e incapazes de administrar a própria vida. E é por isso que todos sentimos a necessidade do pertencimento. E o pastor foi inteligentíssimo em iniciar o devocional de hoje com essa frase. Por quê?
O que é pertencer? Pertencer é ter uma visão clara acerca de quem eu sou, o que eu faço para o que eu tenho. Quando eu não tenho uma visão clara de pertencimento, eu vivo uma vida fútil com base no ter, buscando consumo desregrado. E eu só quero saber de qual vai ser o iPhone da moda, qual é o tênis da moda, qual é a camisa com o símbolo da moda, qual é a música da moda, qual é a balada da moda, para que eu possa buscar fugas para suprir as necessidades essenciais que eu tenho e que elas não são cumpridas. Quando eu tenho uma visão clara acerca de quem eu sou, eu não perco tempo fazendo o que me tira do caminho, me tira do propósito. E, consequentemente, eu não perco tempo, nem um minuto sequer, de me preparar para que eu possa executar melhor ainda o meu propósito nesse mundo. Tá? E, automaticamente, eu tenho. Por quê? Se eu sou, eu faço, eu tenho, é uma consequência. A partir do momento que eu aprendo a trabalhar nessa questão, eu começo a ter resultados. Quais são os resultados que você tem na sua vida? E quais são os resultados que você não tem na tua vida que você tem almejado? Basta você olhar sobre essa ótica que você vai conseguir entender. Porque você tá, hoje, o chamado que Deus colocou na tua vida. E esse chamado compõe a sua existência. E você precisa se capacitar para executar esse chamado da melhor forma possível. Por quê? E como que você se capacita? Fazendo, tendo experiências, buscando conhecimento, se relacionando com pessoas, fazendo network, ensinando, tá? E automaticamente você vai ter, porque todo fazer gera um resultado. E esse resultado, ele é a expressão do seu merecimento, certo? E é isso que nós precisamos levar em consideração hoje. E para que não fique longo demais esse áudio, uma outra hora nós voltamos a falar sobre esse assunto, tá? E eu quero encerrar esse devocional com a frase com que o pastor Carlito também encerra o devocional dele de hoje, tá? Escolha bem os seus amigos próximos e jamais desista da igreja. Seus relacionamentos dizem muito sobre como será o seu futuro. Você quer saber qual vai ser o futuro da sua vida? Olha para a média das pessoas que você convive hoje. Olha para a média dos resultados que você tem adquiridos hoje para a tua vida. Porque aquilo que você faz hoje, potencialmente é aquilo que você continuará fazendo. E os resultados que você tem adquirido, potencialmente serão os resultados que você continuará adquirindo também, certo? Então que seja um dia feliz, um dia produtivo, um dia abençoado e que você possa focar na compreensão do que verdadeiramente Deus te chamou, do seu chamado, para que você possa se preparar para ele e possa fazer de fato aquilo que tem que ser feito, para que você possa merecer o resultado que você produzir. Beleza, galera? Fiquem com Deus, que seja um dia feliz, um dia produtivo e um dia abençoado. E se você sentiu no seu coração que essa mensagem pode transformar a vida de alguém, não hesite em mandar para ela, tá bom? Um forte abraço aí. Fui!